Esperar ali. Aí, agora foi. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar então um pouquinho sobre educação e ensino, escola e essas coisas aí. Eu encontrei esse livro aí recentemente, ó, A Arte de Ensinar, da Isabella Milani, e eu achei bem legalzinha. Aí eu fiquei pensando nesse livro aqui, pensando nessa capa, e é legal porque ele já começa com uma capa preta, né? Tipo um quadro negro, tudo preto aqui e escrito à mão, né? Escrito, se fosse, tivesse sido escrito na lousa com giz branco. E, e as duas mãos, né? A mão do educador e a mão do educando. E, e esse nome Isabella Milani é um nome inventado, né? Que ela utiliza para escrever essa obra. E aqui ela vai dar alguns conselhos práticos para o ensinante, ela chama ensinante, para o ensinante de hoje. Ah, aqui ela fala também que, na verdade, esse trabalho dela começa como... ela montou um blog no Blogspot, ó, a professora te responde, blogspot.com. Então ela montou o blog e provavelmente isso daí quando surgiu o blog, alguns anos atrás, né, uns 15 anos atrás. E aí ela, como professora, ela colocava, ela ia escrevendo sobre a prática docente, sobre a prática em sala de aula e, e provavelmente discutia com outras pessoas, provavelmente jovens professores e professores mais experientes. E ela ia escrevendo sobre alguns assuntos, sobre a relação dela com os alunos, a relação entre aluno e conteúdo e várias e essa gama de assuntos e coisas que são da alçada aí do educador, do professor de ontem, de hoje e de amanhã, né? E, e aí eu vou falar um pouquinho desse livro. Você lendo um pouco, você dando uma olhada nesse livro, dá a impressão que ela deve ter entre, próximo de 40 anos de idade, pode ser um pouco da minha idade assim, né? 40, um pouquinho mais do que eu. Ou também dá a impressão que ela pode ter até mais de 60 anos, ser bem já idosa e tal. E o livro é bem bacana, é bem bacana. Então ela aponta vários caminhos aqui. Então ela coloca aqui no sumário, ela coloca o que é ser ensinante. Então ela faz essa, essa discussão. O que é ensinar e o que é educar, o que é ser um ensinante, o que é ser um educador. E ensinar aqui, ela define como você apontar o passo a passo para fazer determinada coisa, enquanto que educador já é algo mais profundo. E é nisso que ela acredita, né? Nessa característica do professor, do ensinante, como um educador, que educar, ela coloca aqui do latim, que é educar, que é tirar fora. E o educador ele faz isso, né? Ele tem uma função como orientador e como tutor, então ele tira fora o que o aluno tem de melhor dentro dele, de repente. Então ele consegue tirar fora coisas que o aluno desconhece, por exemplo. Então você transforma, daí o papel transformador de uma escola, por exemplo, e do professor e a relação com seus alunos. Então o educador ele não é só um transmissor de conhecimento, ele não só ensina o passo a passo para você resolver um determinado problema ou aprender um determinado conteúdo, mas ele trabalha valores morais, éticos e valores mais profundos. Então ele trabalha com a formação do aluno, ele tira fora um aluno uma pessoa, um aluno que ainda não existe. Então ele ele transforma, ele tem esse papel transformador. É como uma estátua é um bloco de mármore e o artista vai tirar fora a, aquela
aquela estátua que de repente ele consegue enxergar ali. E o trabalho do professor é muito assim, ele é muito é um trabalho artesanal também, como o artista que esculpe uma determinada estátua, como Michelangelo, por exemplo, lá no Renascimento. Então o professor ele tem essa função. E é sempre bom falar isso, né? Que o professor ele trabalha com valores morais e éticos e valores universais. Então ele tem que se apegar a, essa, a esses valores. Isso é muito importante. E isso está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ser educador, ser professor, envolve uma solidariedade para com o seu educando. E pior ainda quando a gente pensa o professor do maternal, do jardim de infância, da pré-escola. Então o professor ele tem um papel muito forte como o pai e como a mãe. Então daí o nome escola maternal, porque são como ele é uma mãe ou um pai para aqueles pequenos lá. E para o adolescente também é bem complicado, porque a adolescência é uma fase muito difícil. Como Mário Sérgio Cortella fala, o adolescente é um ser que está grávido de si próprio. Então é um período que os adolescentes, que os alunos precisam de uma orientação em relação à droga, sexualidade, depressão e várias coisas, várias doenças que surgem dessa nossa sociedade, nossa forma de vida em sociedade atual, que é bem complicado. Então, o professor ele carrega todas essas coisas nas suas costas aí. E aí entre as políticas educacionais, né? Como que você vai ser professor de ensino médio ou ensino fundamental? Se trabalhar, como você vai fazer dar essa orientação para esses meninos, para essas meninas? Se você tem 30 alunos na sala, se você tem muitos alunos na sala, se você ganha mal, se, se você tem todo esse destrabalho do Estado por trás da, dessa educação. Então, não sei se essa frase é verdade, mas ela é bem verdadeira. Não sei se isso é atribuído realmente ao Darcy Ribeiro, que foi o antropólogo que escreveu, que coordenou ali a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, que fala que a educação, principalmente no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, e no Brasil a educação ela não é ruim por acaso, ela é um projeto de educação para ser ruim mesmo, porque a educação ela tem um papel transformador na sociedade. Então, você ser educado através desses valores e ser educado por uma e, e ser um cidadão não alheio a si próprio e crítico do entorno à sua volta, que tem uma sensibilidade para com o próximo, para com o mundo, para as questões do mundo. Então isso é perigoso para uma minoria que governa, né? Então a educação, segundo esses textos que às vezes a gente vê por aí, a educação ela é um projeto, então ela é ruim, ela é assim, existe falta de professores, existem professores doentes que precisam se tratar, precisam dar um tempo ali, existem professores novos que estão querendo voltar, que não conseguem, então existem alunos que ficam sem aula, que vão para a escola, voltam, não tem aula de sexta-feira, então a educação é ruim, porque o Estado quer uma educação ruim. Os nossos secretários aí, o Herman e todos os secretários do PSDB no estado de São Paulo há 20 anos aí, e no estado do Rio de Janeiro também,
E então é dessa forma. Mas continuando com a obra da Milani, Arte de Ensinar, então falar agora um pouquinho dessa relação professor e sala de aula. Eu achei muito legal uma coisa que eu vi na internet, que já faz um tempo. A professora do Ensino Fundamental 1, ela criou um negócio chamado escutofone. O que é o escutofone? Então, isso é meio que um projeto, né? Então, é para esse caminho que anda a educação do século XXI, por exemplo. Que já começou o século XXI, mas a educação do século XXI ela demora para começar, né? Talvez lá em 2100 comece a educação do século XXI, que era para ter começado nesse século, só começa talvez no século XXII, mas tudo bem. Então ela criou um escutofone, então é meio que um projeto, e aí o escutofone é um cano, então ela coordenou isso com os alunos e coisa e tal, e compraram canos de plástico mesmo, cortaram, colocaram uma, uma curva, né, um joelho aqui, outro joelho aqui, fez tipo um telefone. Então você coloca ele no ouvido aqui e você fala, o som reverbera por dentro do encanamento e você ouve aqui. Então é escutofone. Para que ela fez isso? Para leitura. Então as crianças na sala de aula elas construíram seu próprio escutofone. Elas, nas horas de leitura eles usavam. Os alunos liam o texto e ouviam a voz dela. Então olha que legal. Então a educação ela caminha para esse sentido, a educação do século XXI, baseada em 4 pilares, que são os pilares do aprender, aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Então, os alunos eles convivem, ele faz, não é um material pronto, foi um material que ela teve autonomia de fazer. E nisso há uma aprendizagem, então há um desenvolvimento. E então isso é muito legal. Então é para esse caminho que a educação, é a educação que nós educadores aí, nós professores, nós ensinantes, como a Milane coloca, é para esse caminho que a gente vai. A gente quer ir. Outra coisa também interessante é o caso do que acontece lá no Quênia, na África, um país do Quênia, no Quênia, um país da África. Então você tem uma relação cultural ali e tal que foi acontecendo, então tem uma relação muito forte contra a mulher e tal. E então o Quênia é um país muito que acabou sendo colonizado ali e riquezas que perdeu e tal, então hoje é um país muito pobre. E aí o que acontece é que algumas mulheres criaram um vilarejo afastado de outros vilarejos e ali existe uma educação. E qual que é a sacada ali, a joia do Quênia é você ter uma vila, novas crianças nascendo, você ter uma educação que começa a ensinar as crianças a ver a relação entre o menino e a menina, entre as mulheres, de uma forma diferente, menos machista e menos violenta, da forma como ocorre atualmente. Então daí você vê o papel da educação na sociedade para transformar essas realidades que existem. Então é tudo uma questão de educação. Ah, outra coisa também que é bem importante falar quando a gente fala de educação e ser professor, a profissão de educador ela é bem diferente das outras pelo seguinte: para você ser motorista de ônibus, por exemplo, eu não sei, então não sei como funciona. Mas para você ser motorista de ônibus, para você ser eletricista, para você ser enfermeiro, para você fazer ter outros mistérios aí, outros ofícios, se você entra nessa profissão, com o tempo você vai se aprimorando. Então você aprende com a praxis, também se aprende com a experiência. Na educação é diferente, na educação é totalmente diferente, porque se você não entra com uma base
você não entra com uma formação adequada, o que acontece é que você entra na sala de aula, com o tempo você vai piorando a sua prática, você vai chegar um tempo que você vai ser aquele professor que vai olhar para os seus alunos e vai falar, mas esses alunos eles não querem nada com a vida, os alunos são assim mesmo, é perda de tempo. Então, o que acontece é isso. A gente, a gente com o passar do tempo, a gente vai piorando nossa prática se a gente não teve uma formação adequada. Daí a importância, para ser professor, você tem que ter uma licenciatura, tem que ter feito os 2 anos de estágio ou mais, ter feito pesquisas assim, orientações ali durante a licenciatura, ter feito implementações e, como diz um outro colega nosso, ter feito, esqueci o nome, mas você ter trabalhado com um professor experiente na sala para propor atividades. Então você vai pegando aos poucos o jeito ali de ser professor e, e aí quando você vai para a sala de aula você tem que ter uma boa formação, saber o que, que você vai fazer com aqueles meninos e aquelas meninas lá, com seus estudantes. E é isso. Uma coisa que o Paulo Freire fala, que ninguém sabe mais do que ninguém. Isso é verdade. Então a gente quanto professor, a gente tem que ter um entendimento do que é ser professor. E, e a gente entender que existe o outro e, e que existe o conhecimento e que o conhecimento, digamos, ele pode ser eterno, enquanto que a gente não. Então a gente vai envelhecer e vai morrer. Então quando eu estou em sala de aula, por exemplo, assim, ou quando eu me vejo enquanto educador, ou enquanto ensinante, ou professor, então eu tenho essa visão de que eu não tô, ensinando ali, ensinando e, e ensinando ali, eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando algo. Por quê? Porque o que vai acontecer é que todo esse conhecimento que eu tenho, um dia eu vou morrer e alguém vai ter que continuar esse conhecimento. Então, a gente tem que compartilhar. Então, quanto mais você compartilha, quanto mais você forma outros alunos, e eu, por exemplo, eu vou formar meu aluno não para eu ser o professor e ele ser meu aluno, não. Eu quero que meu aluno seja melhor do que eu, entendeu? Porque eu tenho muitos defeitos e ele vai ver esses defeitos e ele vai ser, de repente, uma pessoa melhor do que eu. E é isso que a gente tem que ter essa visão de que a gente tem que formar pessoas melhores. Então eu tenho as minhas limitações e eu quero que meu aluno seja melhor do que eu. Então a gente não pode, digamos assim, regular conhecimento e regular essas coisas. Então eu quero que meu aluno seja melhor que eu. E o Paulo Freire, ele fala, voltando ao Paulo Freire, ele fala isso, né? Ninguém sabe mais do que ninguém, então a gente tem que ter essa humildade também. Que existem conhecimentos diferentes e então e aí tem essas duas coisas, né? Que eu meio que juntei aí. Outra frase bem que a gente ouve por aí quando eu comecei assim a ensinar e pensar, puxa, como que eu, cara, não tá dando certo, então o que a gente tem que fazer para mudar? E os alunos não estão gostando e coisa e tal. Não. Então aprendi muito com os alunos, com a literatura e com os professores e, e a gente está sempre aprendendo. E aí, o que acontece também é o seguinte, o... Eu até esqueci agora. Ah, tá, lembrei. E assim, aí eu achava que um bom professor era você ir na lousa e uma lousa preta, igual essa daqui, assim, e fazer umas figuras assim bem legais, escrever com uma letra bonita e ir pra escola bem vestido e colocar um cabelo da hora e fazer alguma coisa assim e tal. E hoje em dia você vê às vezes a pessoa comentando negócio, tipo que o aluno aprende
mais com professores mais bonitos e, e essas coisas aí. Então, o que eu falo hoje em dia, o que é um bom professor? Um bom professor não tem nada a ver com isso. Um bom professor é um cara que tem uma boa metodologia, um cara que sabe ter uma boa ferramenta. Então é como você consertar um carro, você tirar uma roda de um carro. Quem que é o bom mecânico? É o cara que tem a melhor ferramenta ali para tirar a roda do carro. O cara que chegou com um conhecimento, uma teoria. Nada mais prático que uma boa teoria. Como dizia o Abu Janra. Você chegou ali com uma chave, com um macaquinho, solta aqui, coloca o negócio, pá, 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 pronto, tirou a roda do carro. Professor é assim, como que você vai fazer seu aluno desenvolver essas potencialidades, você dar essa orientação para a vida dele, para ele enfrentar tantos desafios que a gente tem no dia a dia, né? E ele tem na vida dele que nós temos. Então é isso, você tem uma boa metodologia. E hoje em dia, qual que é a metodologia que eu acredito? É seguir esses 4 pilares da educação, do Jacques Delors, você utilizar-se da metodologia de ensino de projetos, que é o que eu acredito bastante, hoje em dia estudo bastante. E é isso, então metodologia de projetos, pesquisas, colocar o aluno como protagonista ali, fazer coisas, deixar o aluno fazer, ele fazer e ele apresentar. Então isso é muito importante, isso é difícil. Então você precisa ter tempo para planejar atividades, para fazer atividades, você precisa ter dinheiro para comprar folha de sulfite, comprar um ou outro material ali. Fazer um escutofone desse, você precisa comprar cano, você precisa planejar, conversar com a turma, abertura ao diálogo e coisa e tal. Então tem tudo isso. Então, bom professor não é um professor que, que é bonito, um professor que fala bem, um professor que sabe de tudo, ou é, que, que lê aquele texto lá, vai dar uma aula teste, o cara lê todo aquele texto bonitinho ali, pá, 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 pá. Isso daí não é ser um bom professor. Um bom professor, você tem uma boa metodologia, você fazer, você tem uma metodologia onde o aluno faça as coisas, você acompanha e você avalia. Então, metodologia de ensino de projetos eu acredito bastante. Voltando à questão da formação do professor e da licenciatura, é complicado. Por que é tão complicado ser professor? Para ser professor, você tem 4 formações aí. Primeiro, você tem que conhecer o conteúdo. Então, por exemplo, um engenheiro ele sabe matemática e física e um pouco de química e tal. Então ele tem um conhecimento específico da disciplina. Mas além, para você ser professor, além de você conhecer o conteúdo, você precisa conhecer a política de formação, o currículo, o que você vai ensinar para aquelas turmas, com quem você vai trabalhar. Além disso, você precisa, além desse conhecimento político, pedagógico, você precisa ter um conhecimento da psicologia, do desenvolvimento do aluno. Então, saber com quem você está lidando, saber como que o aluno aprende. Então, você precisa conhecer de Vygotsky, de Vallon, de Paulo Freire, de Perrenot. E aí, precisa ter didática. E, e além disso, você precisa também de uma outra quarta que é o quê? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é isso. É pedagogia, psicologia, didática, currículos e conteúdo específico. É isso daí. Então, para você formar um professor, você precisa ter uma formação nessas quatro áreas ali. Então é isso. Ah, outra coisa também que eu tinha que falar também. ah,
E eu acredito que eu falei tudo. Era isso. Ah, tá. Uma questão importante, o que é ser professor hoje em dia? Então, professor, para finalizar, ele. O que é um bom professor hoje em dia? Eu já falei, mas ser professor hoje em dia é isso. É você estar na sala de aula com seus alunos, mesmo com toda essa dificuldade. Então, você está, enquanto os pais dos alunos estão trabalhando, estão fazendo outras coisas, então essas crianças vão para a escola, então é um momento, é um lugar onde elas ficam meio que resguardadas assim das coisas do mundo, de tanta coisa errada que a gente vê por aí, que é incentivado por um comércio, por uma economia, um comércio que só pensa em vender e lucrar. E, e a gente tem uma cultura tão baixa e tão complicada assim, programas de televisão que está ali educando no SBT, na Record, na Rede Globo, na televisão de massa, que é quem educa o brasileiro, infelizmente, é educado pela televisão. E, e os pais das crianças vão trabalhar, as crianças ficam ali, e elas têm esse momento que vão para a escola, ficam meio que nesse espaço que elas estão resguardadas ali, e elas é um momento para elas ter contato com uma cultura mais universal, uma cultura diferenciada. E, e aí, ah, qual que é a função do professor? A função do professor é a gente estar com esses alunos nesse momento, você passar esse tempo com eles e de repente eles fazerem alguma coisa ali, você ter uma discussão com eles. E o professor é isso, ele é um profissional que vende satisfação. Então, se seu aluno sai da sala satisfeito, se você cumpriu o seu papel. Por exemplo, eu sou professor particular, então se eu dou uma aula e, e meu aluno não gostou daquela aula, então ele não vai querer mais comprar aulas comigo, por exemplo. Então, o professor ele vem de satisfação. E o professor, ele tem essa função de você estar na sala ali durante a tarde ou durante o período de aula, você ficar com os alunos ali, você trazer algo que ajude eles a serem uma pessoa melhor. Então, isso é a função do professor. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente cumpriu com o nosso trabalho. Ah, e, e é isso. Então, essa é a. Quantos minutos? Já deu 28 minutos. Então, é isso. Essa é a arte de ensinar aí, né? Como está no livro da Isabela Milani.